Oi pessoal, meu nome é Débora, vocês já devem ter me visto aqui em outros vídeos do Doutor. A gente está fazendo uma sequência de conteúdos aqui para o YouTube. A gente falou já de algumas coisas pessoais do Dr. Rafael. Se você não tiver assistido, assista, que tá muito legal. E agora a gente vai falar de um assunto que é um pouco tabu. Eu acho que várias pessoas até evitam de falar, mas a gente acha que é um assunto importante, porque o Dr. Rafael aqui nas rotinas cirúrgicas, a gente bate muito na tecla da segurança, então a gente tem o Dr. Rafael vai falar mais sobre isso, mas a gente tem uma equipe muito alinhada, muito bem entrosada, porque o foco sempre é a segurança. E o assunto hoje é complicações cirúrgicas. Complicação é um medo de todo mundo que faz cirurgia plástica, eu já fiz, então é um medo que todas as pacientes têm. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, dentro das cirurgias que a gente realiza na nossa rotina, quais são as possíveis complicações e o que a gente adota nas nossas rotinas justamente para evitar ao máximo essas complicações, que é algo que eu que aqui acompanho você no centro cirúrgico, né, a nossa equipe que está sempre ali sabendo das rotinas, sim, a gente percebe que você bate muito nessa tecla da segurança, sempre com todo o máximo cuidado em todos os aspectos. Então, conta um pouquinho pra gente desses assuntos, né? Sim. Então, normalmente eu lido com muita transparência, assim, desde a primeira consulta com os pacientes, porque acho que a pior situação é ter alguma situação, alguma intercorrência, e graças a Deus, na grande maioria das vezes, algo super contornável, cuidando bem, né, tratando, eventualmente algum retoque e tal. Mas seria alguma coisa que, puxa, o paciente não fez sem saber, ou fez, ou teria algum protocolo de redução de risco e não fez, ou não sabia de tal possibilidade. Acho que seria a pior situação. Tá. Então a gente tenta, né, desde a primeira consulta, abrir bem o jogo do tipo, olha, a gente está fazendo tal coisa e esse procedimento, pela tua característica de pele, ou de posicionamento, ou de cirurgias prévias, os riscos estão aqui, né? Que a gente vai, então assim, já levantando a bola com transparência, porque eu não quero ter essas complicações, não quero que a paciente tenha, então já vamos jogar aqui na mesa, porque o que a gente vai fazer para tentar minimizar ao máximo esses, por exemplo, 3 aspectos aqui que são os que eu vejo de maior, né? Então eu jogo muito na consulta com isso, limitação do resultado, quais pontos que eu percebo que existem de limitação. Por exemplo, a paciente tem uma característica, por exemplo, de uma hiperlordose, quando a coluna é muito jogadinha para frente, o abdômen também fica, então, puxa, vamos fazer uma abdominoplastia, vamos corrigir de ácidos e tal. Vai ficar aquele abdômen chapado? Não vai, porque a estrutura não vai nos permitir. Vamos tentar melhorar o máximo dentro disso, vamos tentar perder um pouquinho de peso para diminuir gordura visceral. Então, assim, já puxando, né, não o lado positivo, que isso a gente, né, claro, discute também, mas os benefícios ali, mas puxando muito essas, né, riscos e complicações e limitações, porque eu acho que é importante o paciente saber disso para, bom, são os pontos que eu não posso esperar tanto, ou os pontos que eu tenho que atentar mais, porque se acontecer nesse nosso percurso de pós-operatório, primeiro que o paciente é importante ela saber para perceber, e quanto antes, né, por isso que elas têm nosso contato, tem o WhatsApp, tem o telefone pessoal meu, da Carla, nossa enfermeira, de todo mundo, para contactar e a gente cuidar o quanto antes né, e de repente pega aquilo bem no início. E, por exemplo, infecção de ferida operatória, por exemplo. É uma coisa que a gente fala, olha, importante, porque lá do 6º ao 8º dia é pico aí de infecções de ferida operatória. São bactérias da pele que se aproveitam daquele momento de fragilidade ou de queda de resistência, né, queda de imunidade, para eventualmente fazer uma vermelhidão ali na cicatriz, uma secreção. Então é a hora que a gente tem que ter muita atenção para já entrar com antibiótico. Se acontecer, é raro, é muito raro. Sim. Mas tem a estatística disso. E todas as equipes que operam com muita frequência vão ter essa estatística, não tem jeito. Sim. O que a gente vai fazer para evitar isso? Operar em hospitais bem estruturados, hospitais sérios do ponto de vista de cuidado com os materiais, com incidência baixíssima aí de taxa de contaminação. Então, em São Paulo, a gente, graças a Deus, é muito bem servido de hospitais bem estruturados, assim, sim, do ponto de vista de retaguarda, né, UTI, etc. E também com cuidados muito assim, exclusivos para essa questão de redução de infecção, por exemplo, né? Tromboses, por exemplo. O paciente é importante saber que, olha, toda lipoaspiração tem, então, o que a gente vai precisar? Está tomando anticoncepcional? Está fazendo alguma reposição hormonal? Como é que está o peso? Como é que está a questão, né, tabagismo, imagina? Suspender tudo que for pró-coagulante. Tem algum histórico familiar? Tem histórico prévio? E como que se comporta? Poxa, então tem que ficar de olho, né? Desconforto na panturrilha, dor na panturrilha, não vai, né, partir para uma massagem ou tentar
né? Não, qualquer sinal de panturrilha é uma coisa que tem que vir uma pulguinha atrás da orelha e nos avisar. Sim. Isso a gente vai repetindo aqui nos retornos, porque o que eu não quero é deixar passar batido uma situação Claro. dessa. É raro, graças a Deus, muito raro, faz muito tempo, desde que a gente começou com a dupla anticoagulação, né? Primeiro, Clexane, que é uma injeçãozinha, depois a sequência, né, com o Xarelto, que é o comprimido, que se teve essa segurança de poder usar na cirurgia plástica, a gente não teve mais, graças a Deus. É um protocolo que a gente já usa muito tempo nessas cirurgias que envolvem abdominoplastia e lipoaspirações, que são cirurgias que envolvem ali, não como cirurgia ortopédica, mas envolvem um risco relacionado à trombose. Sim. Então é suspender tudo que for trombótico e entrar com os protocolos. Mas eu preciso que a paciente saiba como que se manifesta ali para qualquer... Pode acontecer. E lá na cirurgia também, né, Doc? A meia que a gente coloca. A gente é neurótico tudo com que isso, a gente né? faz. Então, conta um pouquinho pra gente como é que são esses a profilaxia, basicamente assim, com relação, por exemplo, à infecção. Então, o paciente já vai tomando alguns dias antes um banho com um sabonete antisséptico, bactericida, né? E no dia, no pré-cirúrgico, tem um banho pré-cirúrgico protocolo do hospital. Então, faz tudo para reduzir colonização bacteriana, né, da pele. Tá. Depois tem todo o preparo da pele, com degermantes, com antissépticos, para a gente começar a cirurgia. Toda a paramentação cirúrgica da equipe, né? Então, todo, degermação, escovação de equipe, todo o protocolo hospitalar ali para isso, né? Os aventais, campos todos descartáveis, né? São campos estéreis descartáveis que se forra toda, isola a areazinha que vai se operar ali. A meia, né, que se coloca. E para a questão de. Para prótese ainda, todos os antibióticos, né? Venoso e antibiótico local que se usa, né? Troca de luva quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com um implante, lava tudo com antibiótico de novo, usa funil. Tudo isso é para, né, minimizar ao máximo mesmo colonização bacteriana. Ótimo. Depois vem essa questão da trombose, né? Então a meia antitrombose, a botinha compressiva, a gente fica muito atento no peso ali da paciente no pré-operatório, porque sobrepeso, obesidade, então nem se fala, vão aumentar esses riscos. Pacientes que fumam, pacientes que tomam algum anticoncepcional, reposição hormonal, então a gente vai estar muito atento a isso no pré-operatório para suspender, para organizar tudo isso. Tá. Essa botinha compressiva, o que ela faz? Então a paciente fica com a meia, né, antitrombose, que faz uma compressão ali e reduz o volume ali de fluxo, o volume sanguíneo nas veias, a gente não quer esse sangue ali, né, a veia dilatada e esse sangue parado. O sangue parado pode formar coágulo. Sim. Então a meia ajuda nessa compressão. E a botinha compressiva é um mecanismo que então veste uma botinha por cima da meia, um motorzinho que fica então insuflando e desinsuflando, fazendo esse massageamento para a circulação ficar ativa. Entendi. Não é eficaz como o caminhar, então por isso que a gente fala todas as cirurgias caminhar precocemente, então né, cirurgias de mama no mesmo dia, cirurgias corporais maiores logo na manhã seguinte, depois do café da manhã, já levantar e andar, porque isso ajuda demais na circulação. A fisioterapia motora também, que vai, né, ter os exercícios todos ali para movimentar a circulação, mas enquanto o paciente não pode fazer isso, então durante a cirurgia e à noite que dorme ali, tem essa botinha compressiva mantendo a circulação ativa, né? Então eu acho que essas coisas, infecção de cicatriz cirúrgica, não tem jeito, assim, né? Não tem como dizer que estamos 100% isento. Claro. Mas a gente vai ter que cuidar muito com tudo isso, ficar muito atento no pós-operatório. Principalmente do 6º ao 8º dia, começou uma vermelhidão, alguma coisinha, né, atípica, já entrar com os antibióticos. Né? O que é aquela câmara hiperbárica, Doc? Que às vezes... É um tratamento de hiperoxigenação. Bem legal, a gente tem usado cada vez mais. Então, basicamente, você vai até um centro de medicina hiperbárica, e a sessão é em torno de 1h30, você entra numa câmera, né, fechada, mas transparente, então o paciente tolera bem. Ela fica pressurizada, né, então como se fosse uma sensação de mergulho, assim. E você fica ali 1h30 respirando um oxigênio concentrado e pressurizado. Com isso, hiperoxigena, para estimular mais cicatrização, para estimular mais, então, por exemplo, uma infecção de ferida operatória, a gente pode lançar mão não só do antibiótico, como de uma hiperbárica, para o antibiótico chegar com mais intensidade ainda naquela extremidade, né? Então, a gente tem que estar muito atento. A gente trabalha com próteses, trabalha com incisões cirúrgicas, trabalha com lipoaspirações, lipoenxertias, então a infecção, né, tem que fazer todo esse protocolo de preventivo, cuidados todos, e no pós estar muito atento para se começar uma vermelhidãozinha, alguma questão. E a nossa equipe também ali no pós, né, Doc, a Carlinha, né, enfermeira. As físios que vão até a casa da paciente para
ajudar no É banho. super importante. Qualquer dúvida, tira foto, manda, discute o caso. Então, realmente tem que ter essa... E você vê a paciente normalmente com quanto tempo? Normalmente a gente vê pós? semanalmente no começo, né? Tá. No começo, semanalmente, tá sempre em contato, né? Para qualquer coisa antecipar, dar uma olhada, ver foto, tirar dúvida. Mas os retornos meio que, mesmo tudo perfeito, tem que se ver Sim. pessoalmente, semanalmente, até Claro. em torno de 3 a 4 semanas, quando a gente consegue ver que tá Pra tudo poder- muito tranquilo. Seroma, né? Uma questão que é rotineira. Então, essas cirurgias com muita tecnologia, elas tendem a formar mais líquido. Tá. Por isso é mais comum a gente deixar dreno. Uhum. E por isso que é mais comum mesmo, depois que tirar o dreno, ainda ter algum resíduo, algum acúmulozinho de líquido que se forme nos próximos dias. Tá. E tudo bem, a gente nesses retornos, né, sequenciais, se tiver necessidade, vai aspirar aquele líquido, vai, né, adicionar uma cinta, uma placa para fazer a compressão e não formar mais. Então, esse acúmulo de líquido, o problema seria deixar ele lá, né? Sim. Passar batido 2, 3 semanas, daí esse líquido provavelmente vai criar uma cápsula, criar uma fibrose, é um grande problema no pós-operatório. Então, Sim. falamos de trombose, infecção pós-cirúrgica, fibrose, né? Então, por isso, fisioterapia, fisioterapeutas Fundamental. viraram o braço direito, né, do pós-operatório, do cirurgião plástico, especialmente cirurgias com mais tecnologia, né, com renúvel e tal. Aquele taping, para que ele serve? O taping ele Doc? ajuda muito a conter edema. É uma né? fita, né? É uma Que fita, se aquelas coloca. bandagens elásticas, igual a gente vê atletas às vezes Tá. usando. E ali na lipoaspiração ele é colocado de imediato, terminou a cirurgia, as Já fisioterapeutas já coloca. colocam, então segura muito o inchaço, segura muito o hematoma também. Ótimo. E fica Então, quanto tempo? não que vai com o mudar taping? resultado, mas vai melhorar muito a recuperação dos pacientes. Ótimo. Menos inchaço, menos roxo e, eventualmente, com esse processo mais controlado, menos fibrose lá na frente. Né? Tá. E a paciente normalmente fica quanto tempo com esse taping? 5 dias. 5 dias. Entendi. No pós tem muito assim, coisinhas, né? Então por isso que é muito importante esse contato com a equipe. Então, por exemplo, alergias de pele, a pele fica ressecada no pós com edema, né? Com a cinta, o contato da lycra, Tá. a pele ressecada. Tem pacientes que têm, hoje mesmo, ontem a gente fez uma cirurgia de uma paciente que tem dermatite atópica. E são coisinhas que a gente vai contornando, né? Questão, que mais que tem muito de, às vezes, pequeno pontinho, que é alguma pequena secreçãozinha, alguma... Né? Então você contorna também com laser, com ozônio, mudar o curativo, o umbigo que deu uma drenadinha um pouco mais de seroma, aumenta a frequência do curativo, usa os antissépticos para secar, então tem muitas coisinhas assim, seroma mesmo, né? E a gente vai contornando no pós, por isso que um pós tem que ser muito de perto. Muito aproximado, né? Não só com uma ver, equipe muito entrosada também, muito próxima a você, né? para não virarem complicações. Total. Né? São coisinhas que a gente vai cuidar, vai tratar, vai... Né, contornar e o pós-operatório vai seguir bonitinho. Exato, né? Por isso que é tão importante desde o pré até o intraoperatório, né? Ali no momento, você mencionou tantas coisas que são importantes, né? O funil de Keller ali para prótese, todos os protocolos que são adotados, né? A meio, antitrombo, a botinha, enfim, uma série de fatores ali que são fundamentais e o acompanhamento aproximado também para evitar ao máximo qualquer tipo de complicação, né? Nesse WhatsApp tem uma coisa que ajuda muito, então, por exemplo, a gente fez abdominoplastia ou fez mamoplastias com lifting, né, de areola, a gente pede fotos ali sequenciais, primeiras 48 horas, o paciente, né, tira foto, manda pra gente, para além da visita no pós-operatório, a gente vê pessoalmente, ainda poder ter esse acompanhamento mais fino ali das 48 horas, que é quando vai ter um inchaço. Legal. E pode, eventualmente, alguma microcirculação ter uma dificuldade ali de, por exemplo, manter uma perfusão, uma circulação, uma oxigenação perfeita ali, por exemplo, uma redução de mama muito acentuada, uma abdominoplastia, que é aquela pele que chega com mais dificuldade, um pouco mais de tensão, ou um abdômen já, né, previamente operado. Sim. Então, uma mama previamente operada, que é uma situação também que a gente tem que ficar muito de olho na evolução nessa areola, então essa sequência por fotos também, então é um pós que acaba sendo muito próximo, qualquer dúvida, vem para a clínica, já dá uma olhada, já, né, entra com alguma medicação, faz a hiperbárica, porque a gente não quer, imagina, passa curativo fechado, e a gente vai ver os pacientes com 5, 7 dias e passou batido ali uma circulação, de repente virou uma necrose ali de uma areazinha que poderia ter sido totalmente contornada. Com certeza. Então, segurança sempre, né, Doc? Eu acho que assim, até uma coisa que a gente até chegou a comentar em outro vídeo, né? Quando a gente vai fazer, eu já fiz cirurgia plástica, então eu acho que quando a gente passa por um procedimento cirúrgico de cirurgia plástica, a gente acaba ficando com uma pressão maior, assim, no nosso psicológico em relação ao que pode acontecer, né? Porque se a gente vai fazer um procedimento que é clínico, a gente, que assim, necessário, precisou, a gente não teve a escolha, eu precisei tirar uma vesícula, eu precisei
fazer alguma cirurgia, eu não tenho escolha, eu preciso fazer, porque é uma questão de saúde, uma questão de indicação e tal. Mas a cirurgia plástica a gente escolhe. Então, o medo e a pressão que a gente fica na mente, ali na cabeça, é muito maior. Então, com certeza, contar com uma equipe que passe essa segurança, que a gente se sinta ali mais respaldado, né? A gente sabe que cirurgia não tem garantias, né? A gente não consegue dizer com certeza vai acontecer isso, com certeza o seu corpo vai reagir assim, porque é multifatorial, né? Tem relação com o ambiente que a paciente está inserida, aos cuidados dela no pós-operatório, alimentação, a cicatrização, enfim. Mas tudo que se pode fazer, né, precisa ser feito e acompanhar de perto e ter todo esse cuidado, até da indicação cirúrgica também, né, Doc? Eu acho que hoje a complicação, você acredita que faça sentido, que tenha uma ligação com a indicação cirúrgica, né? Você fala muito sobre IMC, muito. Sobre a questão do peso, né? Você falou ali do tabagismo, então isso também é um ponto importante, não, com certeza. E não só qual a melhor indicação para aquele caso, às vezes não é o que a paciente imagina. Às vezes a paciente vem com uma mão muito densa, muito volumosa, pensando que o caso dela é de fazer redução e colocar prótese, às vezes não. Às vezes isso vai aumentar muito a margem de problema, de complicação. Sim. Então a indicação, com certeza, e eu acho que muito timing, assim, de se fazer a cirurgia. Então, imagina, a paciente vem para uma lipoabdominoplastia, mas ela está muito fora do peso. Puxa, por mais que ela seja muito bem feita, a cirurgia corra bem, então, primeiro, ela vai ter mais riscos, não tem jeito, e ela não vai atingir o resultado que ela poderia atingir se ela tivesse feito um preparo funcional, que é como a gente tem chamado hoje em dia, né, que é trabalhar não só o emagrecimento, mas uma desinflamação toda, né, com a alimentação, com a rotina de exercício, melhorando vários parâmetros que a gente hoje percebe pela bioimpedância e exames de sangue. Então não só está no IMC mais adequado, como com esses parâmetros também mais adequados, para estar num momento de se fazer a cirurgia. Sim. E não só da questão questão da adequação de peso, mas questão toda de estrutura, né, familiar, dando suporte, de questão de momento também de psicológico. E a mentalidade também, né, Doc? Eu acho que um ponto importante é que, assim, cirurgia plástica não é milagre, né? A pessoa não vai... se não tiver ali uma nova rotina, né, novos hábitos de vida, novos hábitos alimentares para ser uma coisa que perdure, a cirurgia plástica ela não é um milagre, ela não vai de repente mudar o corpo da pessoa e aí se ela não mudar nada na rotina dela, isso vai perdurar. Então até essa preparação, né, de mentalidade, de entender que, poxa, eu vou cuidar mais da minha saúde, eu vou ter uma alimentação saudável, eu vou me exercitar também, porque aí a cirurgia plástica ela vai ter um resultado ainda melhor, né, uma evolução muito melhor. Então esse é um ponto que é super importante também. E em breve, um spoiler, em breve teremos um espaço também, né, Doc? Uma clínica aí, tem novidades chegando, ainda é spoiler, podia dar, não sabia nem se podia dar spoiler, mas eu dei. Claro, não, imagina. Mas aí um espaço também com outras especialidades que vão também contribuir para esse processo, né? Ah, sim. É o que a gente está querendo cada vez mais, né? É tornar cada vez mais multidisciplinar, né? Sim. A gente começou a sentir, eu e todos os colegas que estão aí de cabeça nessa área de cirurgia corporal, cirurgia, né, das mamas, a gente está... cirurgias combinadas, né? A gente, cirurgia pós-gestacional é muito vasto aí nesse sentido, de ter essa multidisciplinaridade, sabe? Justamente para poder ter essa rotina de cirurgia plástica funcional, que é ter uma nutricionista ali, né, um nutrólogo também acompanhando, dando esse suporte. A gente vê que os pacientes, eles, quando já fazem esse processo previamente, já tem essa adequação de rotina, né? Eles têm a tendência de inchar menos, ter um pós mais tranquilo, ter uma cicatrização melhor. Exato. E tudo isso, né? Físio e tecnologias para refinar mais resultado no pós e conforto para as pacientes, né? Poder vir com os filhos. E eu acho melhorar o que a gente mais busca também hoje principalmente mães, né? Eu acho que é otimizar o nosso tempo, né? Então, assim, eu acho que são fatores que são relacionados à confiança que a gente tem também. Então, eu, por exemplo, se eu confio num médico, eu peço um monte de indicação, né? Convivendo, assim, porque a gente sabe como é importante ter uma indicação. Então, já é um primeiro fator, que é a confiança que a gente tem de estar naquele ambiente que a gente se sente seguro. Seguras, né? E também otimizar o tempo, né? Conseguir estar ali num lugar que você tenha todo aquele respaldo, que você tenha aquele acolhimento. Então isso também é super importante, né? Com certeza conta muito. Mas tá ótimo, Doc. Obrigada. Muito bom, muito bom, muito boa essa conversa. Acho que é um assunto extremamente necessário, né? Para todas nós aí que queremos fazer cirurgia plástica ou que já passamos por essa etapa ou queremos passar.
Então é isso. Obrigada pelo seu tempo aí, pelo papo. Obrigado a E é vocês. isso, gente. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado.